E aí, galera, nossa visão de hoje vai ser sobre funções inorgânicas, tá? Vou fazer então em 4 vídeos para não ficar pesado, então acompanha funções ácido, bases, sais e óxidos inorgânicos. O que a gente precisa ter noção básica, então, quando a gente vai fazer uma prova do Enem, uma prova do SpaceX ou outros vestibulares, ou noções básicas, né? Outras noções mais aprofundadas eu recomendo para vocês usem um livro, galera, tá? Tem vários autores muito bons para essa situação, os livros são muito bons, tá? Não indicaria uma página em específico, porque sempre falta algum detalhe, que às vezes o livro é mais rico nas questões de detalhes. Então vamos lá. Questão dos ácidos, né? Nós temos uma regra geral dos ácidos inorgânicos. Então o Heinz vai dizer o seguinte: os ácidos são substâncias moleculares que em solução aquosa, então água dissolvida em água, eles ionizam e produzem H+, como único cátion, tá? Então, formam íons, cargas positivas, negativas, lembram? Cátion, ânions, né? Positivos cátions, ânions negativos. Então, quando esse ácido associado em água, forma uma solução iônica, tá? Então, ionização. Por exemplo, o ácido clorídrico, quando dissociado em água, forma H+, mais Cl-, ou ainda pode ser representado HCl mais H2O, H3O+, somados, então, esse íon, esse próton com a água mais alimentos, tá? Então uma das características dos ácidos inorgânicos vai ser sempre na frente da fórmula molecular tu tem hidrogênio, ok? E aí então nós vamos ter o seguinte: a dissolução do ácido em água provoca desprotonação, então a questão perda dos íons H+, formando os íons livres. São bons condutores, são chamados eletrófilos, ok? Cuidado, porque lá na ligação covalente, quando tu estuda, tu vê lá, a ligação covalente não é um bom condutor, mas aqui tu tem uma situação, o HCl, por exemplo, é uma ligação covalente, ioniza e então ele é um bom condutor elettrólito, tá? É chamado eletrólito. Então temos exemplo o ácido estomacal, o ácido clorídrico, onde está presente o ácido clorídrico. Nós também temos o ácido fosfórico presente nos refrigerantes. Nós temos também um exemplo de ácidos que não são inorgânicos, que aí vocês têm que ter cuidado. São ácidos, também são, só que eles são ácidos considerados orgânicos. Se vocês observarem, como eu identifico que é um ácido orgânico? A presença de carbono na estrutura, uma estrutura de carbono, cada ponto aqui ó, é um carbono, a presença de hidrogênio e oxigênio. Então, lá do Chomps, na ideia, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre vão caracterizar então um ácido orgânico. Então essas hidroxilas vão se caracterizar com um ácido orgânico. Eu vou ter aqui a vitamina C, que é o ácido ascórbico da laranja, e eu vou ter também o limão, que também vai ter a vitamina C, e o ácido cítrico também, tá? E vai ter o ácido cítrico aqui também. O ácido acético, que é o vinagre. Então a fórmula aqui também é no composto orgânico. Então esse ácido, quando reage com metais, galera, ele libera gás de hidrogênio. Então o ácido ao reagir com metal libera então o hidrogênio, ok? Então essa reação aqui é uma reação de simples troca que a gente conhece. Tu tem aqui um metal com uma substância composta, então é uma simples troca, porque esse aqui, o metal, vai reagir com a substância composta e ficar no lugar do hidrogênio. Então é uma reação de simples troca. E o hidrogênio se isola, fica isolado, então liberando gás de hidrogênio lá no final. Ok? É uma das propriedades dos ácidos. E aí nessa classificação dos ácidos eu posso classificar em hidrácidos e oxiácidos, tá? Hidrácidos é quando não tem a presença de oxigênio, e oxiácidos quando o ácido tem a presença de oxigênio, ok? Então essa é uma das situações que tu precisa diferenciar se a questão pedir para vocês procurarem nas respostas essas duas situações. E aí eu posso também identificar o grau de ionização, o quanto é forte, moderado, fraco esse ácido. Nós temos uma fórmula então para determinar isso. Algumas questões podem vir pedir pelo cálculo, então tu cuida dessa ideia aí. O grau de ionização então é moléculas ionizadas sobre as moléculas dissolvidas, tá? A quantidade de moléculas que foram dissolvidas no meio aquoso e quantas foram ionizadas. Não te preocupe, porque a questão vai te dar esse tipo de informação para te fazer o cálculo. Se a tua porcentagem for 50, superior a 50%, vai ser considerado forte. Se for entre 5 a 50, moderado, e abaixo de 5%, vai ser considerado
considerado fraco. Então, vamos ver uma situação aqui para vocês entenderem bem. Se colocarmos 500 moléculas de H3PO4 em água, podemos notar que delas somente 185 sofreram ionização. Qual o grau de ionização do H3PO4? Então, 185 ele está dizendo que sofreu ionização e eram 500 no total. Então, é 185 por 500, isso vai dar 0,27 vezes 100 para nós transformar em porcentagem. Então, isso vai dar 27%. Lá naquela tabela que a gente viu, 27% se enquadra, então ele é um ácido moderado, galera, ok? E aí, então, outra situação aqui, ó, considerando que ao dissolvermos 800 moléculas de ácido em água, 24 moléculas desse ácido sofreram ionização. Ponto. Determine o seu grau de ionização. Então, 24 ionizaram, deu 800. 24 por 800 vai dar 0,03 vezes 100, para transformar em porcentagem, deu 3%. 3% lá na tabela vai dizer o quê? Que é um ácido fraco, ok? Se tu não tiver os valores para calcular o grau de ionização, tu pode seguir essa regra. Vai ter uma regra para hidrácidos e uma regra para oxiácidos. Então, oxiácidos, o que eu vou fazer? Número de oxigênio menos número de hidrogênio, tá? Se o resultado dessa diferença der 3 ou 2, ele é considerado forte. Se der 1, ele é considerado moderado, e se der 0, ele vai ser considerado fraco. Cuida a exceção ácido carbônico, tá? Ele vai te dar o cálculo, vai dar 1, o ácido carbônico, H2CO3, e ele vai ser considerado fraco, tá? É uma exceção nesse cálculo aqui. Vamos ver um exemplo. Se eu tiver o ácido sulfúrico, H2SO4, eu tenho que fazer 4, que é o oxigênio, menos o hidrogênio, que é 2. Então, 4 menos 2 vai dar 2. Então, ele é considerado pela tabela um ácido forte, tá? Porque deu 2. Se tu tiver um hidrácido, o hidrácido sem presença de oxigênio, vai valer essa regra aqui dessa situação. Quanto maior a distância entre os dois átomos, a ligação entre dois átomos, menor a força de atração. Então vocês cuidem. Por que eu coloquei a tabela? Olha aqui, ó, a família 17 da tabela periódica dos halogênios: flúor, cloro, bromo e iodo. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, um elemento mais eletronegativo, quando estiver ligado com o hidrogênio, ele vai ter uma forte atração entre os átomos. Por isso que o flúor não é um ácido mais forte entre os hidrácidos, porque a força de atração é muito forte. Então, em relação à família dos halogênios, o flúor vai ser o ácido considerado moderado, porque a força de atração é muito grande, então não se dissocia, não libera o hidrogênio em meio aquoso. Já o HCl, o Br e o HI vão ter menor força de atração em comparação ao HF. Então eles vão ser considerados ácidos fortes, tá? Porque o Cl aqui, ó, Br e o I. O I seria então um ácido mais forte em relação aos três, menos eletronegativo, então ele vai ter mais facilidade em se dissociar em meio aquoso, ok? Então, ácidos fortes, ácido moderado, e se estiver ligado com outro elemento químico aqui, esse hidrogênio, será um ácido fraco. Essa é a regra dos hidrácidos. Ok, galera? Se não está entendendo ou pegou alguma coisa, retoma, volta, tá? Volta o vídeo, pausa, revê de novo, anota, faz o teu resumo para ajudar, para facilitar, então, a retomada do exercício. É a questão da nomenclatura aqui dos hidrácidos. Nomenclatura dos hidrácidos vai ser ácido mais nome do elemento terminado em hídrico, tá? Então, esses três exemplos aqui eu vou ter ácido, é o cloro, então terminado em hídrico, então ácido clorídrico. Bromo, ácido bromídrico. Flúor, ácido fluorídrico, tá? Todos eles são terminados em hídrico. Sempre vai terminar em hídrico o ácido que não tiver presença de oxigênio, ok? Essa é a regra. Quando for, galera, oxiácidos, né, com presença de oxigênio, vou dar a dica para vocês. Pouco sono, tá? Menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, tá? 4, 3, 4, 3 embaixo, ok? Porque esse aqui vai ser o fosfórico, carbônico, sulfúrico e nítrico. Esses 4 ânions, tá? São exemplos, então, de como vai ficar quando eu tiver oxigênio nessa fórmula aqui. Por isso que é importante saber qual é o número de oxigênios, porque mudando o número de oxigênios vai mudar o nome, tá? Então, o ácido fosfórico, por exemplo, qual é a fórmula molecular dele? Tu tá vendo aqui que é o fosfórico, né? Esse aqui é o fosfórico. Então, como é que vai ficar a fórmula dele? Eu sei que o ácido é o hidrogênio e o fosfórico é o PO4 menos 3, a carga dele é menos 3. Então, para descobrir a fórmula, eu vou precisar fazer o cruzamento
cruzamento dessas cargas aqui, ó. Eu vou fazer os cruzamentos, e aí por quê? Para equilibrar a quantidade de cargas positivas, mais a quantidade de cargas negativas tem que dar igual a zero. Então, se eu tenho só um hidrogênio positivo e 3 cargas negativas, para equilibrar a quantidade igual e dar zero, anular isso aí, eu preciso ter 3 positivos para 3 negativos. Por isso que a quantidade de hidrogênio vai ser 3. Quando eu fizer o cruzamento, vocês vão ver. O 3 do PO4 vai para o hidrogênio. Eu preciso de 3 hidrogênios para equilibrar a quantidade de cargas do PO4, que era menos 3. Então eu descobri a forma molecular fazendo o cruzamento. Lembre-se que não vai o sinal. Nenhuma questão, não tem uma questão de vestibular que vai te atrapalhar com a questão tendo sinal negativo embaixo. Porque embaixo significa a quantidade de átomos. Observe que aquele 4 ali do oxigênio é o número de oxigênios. Eu não mexi naquela situação ali. A gente só mexeu nas cargas, tá? Se eu tenho uma situação que variar o número de oxigênios, eu tenho essa tabela que vai dizer o seguinte: se o NOx do elemento central, calma aí. Se tu não lembra essa ideia aqui, ó, procure um vídeo. Eu tenho um vídeo falando sobre NOx, tá? Vai lá ou procure outro vídeo. Se tu não achar um vídeo bom, né, que possa te ajudar, manda um recado aí que a gente grava um outro vídeo sobre a respeito do NOx. O NOx do elemento central, que elemento central vai ser? Tu tem aqui, tá vendo um ácido com 3 átomos, e o átomo central é o NOx, que a gente está falando aqui do elemento central, vai ser do cloro aqui, tá? Se ele terminar em mais 7, nós vamos saber a terminação, como é que vai ficar a nomenclatura dele, pelo fato desse NOx ser mais 7. Se for mais 5, mais 6, vai ser ICO. Mais 3, mais 4, oso. Mais 1, mais 2, hipo, terminado em oso. Então vamos ver essa ideia aqui para vocês entenderem. O que eu preciso lembrar lá da questão do NOx, só para fazer a nomenclatura, é essa regra que a gente vai precisar do NOx. Seguinte, o teu X é o elemento central. Eu quero saber que valor é esse NOx, tá? A soma das cargas positivas e negativas dessa substância tem que dar igual a zero, tá? É uma substância neutra. Então, nessa situação, o oxigênio e o hidrogênio eu vou descobrir lá na tabela periódica qual é a família deles. O oxigênio é família 16, por isso que carga menos 2. Esse 2 aqui é porque ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar estável. E o hidrogênio, família 1, precisa perder 1 elétron para ficar estável. Depois, o próximo passo é todas as situações que eu tenho aqui, eu vou multiplicar carga vezes número de átomos. Aqui eu tenho 4 átomos, 2 vezes 4, x vezes 1, não tem nada embaixo ali, é 1, não é 0, e 1 vezes 1 aqui também, tá? Eu faço essa multiplicação, vou chegar a essa situação aqui, tá? Então eu tenho mais 1 mais x menos 8 igual a 0. Qual vai ser o valor de x? Eu vou resolver esse valor de x, eu vou chegar a mais 7, ok? Se der mais 7, então segundo a nossa tabela vai ser terminado em ICO. Então o nome desse ácido seria ácido hiperclórico, tá? Algumas questões, a maioria das situações pode acontecer, não se assuste se não aparecer hiper, e sim só ácido perclórico, sem a expressão hiper, tá? Perclórico, ok? Então vamos ver mais um exemplo, calma, não entendeu? Volta a explicação para ver como é que a gente fez esse cálculo, como é que a gente chegou a esse mais 7, por isso que o nome é ácido hiperclórico. E eu vou lançar um outro exemplo agora na sequência para a gente fazer aqui, então, retomar isso. Esse exemplo é diferente do exemplo anterior, porque antes tinha 4 oxigênios, agora tem um só, ok? Quero descobrir qual o valor do átomo central, do centro, para saber como é que vai ser a terminação desse ácido. Então o meu X vai ser no centro. Substância composta sem carga, sem íons, ela é igual a 0. A soma das cargas positivas e negativas, o NOx é igual a 0. Então vou pegar na tabela periódica as cargas do oxigênio e do hidrogênio, tá? O oxigênio família 16, carga menos 2. Hidrogênio família 1, carga mais 1. E vou multiplicar pela quantidade de átomos. Como todos os átomos aqui é 1 e 1 e 1, então vai dar menos 2 mais x mais 1. Resolvo isso aqui matematicamente, vou chegar a essa situação aqui, ó. X igual a 1. Se ele terminou 1, o meu x é igual a 1, isso quer dizer que o nome dele tem que ser hipo terminado em oso. Então esse aqui vai ser o ácido hipocloroso, tá? Ácido hipocloroso. Essa é a regra, então, para nomenclatura, forma molecular, propriedades do ácido. A gente tem uma ideia, então, geral dos ácidos aqui, pessoal, ok? Depois a gente vai ver questões de ácidos, de bases, de sais, de óxidos, para a gente retomar, então, essa ideia e ver o que cai no Enem, no SPSEX. No próximo vídeo, vocês vão ver, então, a função bases. Fica ligadinho aí no próximo vídeo. Grande abraço!